Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu venho fazendo uma série aqui no canal que se chama Nada é por Acaso. Sempre recomendo que vocês assistam desde o primeiro episódio, porque cada um dos episódios dessa série eu estou falando sobre uma situação, às vezes boas, às vezes desconfortáveis, mas sempre carregadas, cheias de oportunidades para nossa evolução espiritual, nosso amadurecimento emocional, nosso desenvolvimento intelectual e, claro, como resultado de tudo isso, saúde física. Saúde para a gente poder desfrutar uma vida boa e feliz, que é o que nós queremos. E o fim do ano é um momento bem importante para a gente reavaliar se estamos no caminho certo. Se estamos colhendo bons frutos, é porque estamos no caminho certo. Se alguma coisa ou algumas coisas estão dando errado, preste atenção em qual área da sua vida e vá estudar sobre essa área. Nessa série eu vou falar sobre cada uma das nossas áreas. Eu estou falando nesse vídeo hoje, o 34º, sobre a última lição da experiência de um amor, de um relacionamento. Aqui é a primeira carta que eu falei lá atrás. Por isso que eu recomendo, assista toda a série. Eu vou falando inicialmente sobre situações mais densas, mais difíceis, mais delicadas, mais profundas. E depois, agora, desde há uns 10 vídeos atrás, eu estou falando sobre a experiência, detalhadamente, a experiência do aprendizado do amor, que é uma experiência das mais importantes, né? Porque viemos aqui essencialmente para aprender a amar. Então, se a gente não se dedica a estudar essa disciplina, como nós vamos chegar a esse amor maduro? Olha que carta linda, gente. Veja que harmonia nessa carta. Um casal se olhando tranquilamente, de mãos dadas, várias taças aqui, quer dizer que eles já passaram por várias etapas nessa história de amor, já superaram desafios e aprofundaram seu vínculo afetivo. Essa carta é a carta da completude, de um lugar onde você já está bem, tranquilo com uma pessoa. Essa pessoa passa a ser sua parceira, ou seu parceiro, seu companheiro, companheira, para você caminhar na sua trajetória pessoal, em busca e no desenvolvimento do seu próprio propósito de vida. Você ajuda a pessoa ajuda você, e essa relação serve como lastro, como base. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz felicidade a partir de um compromisso profundo. No início da história, nós vemos aqui apenas Afrodite, que é a deusa do amor, trazendo esse impulso, né? Porque tem momentos na nossa vida que a gente não quer relacionamento, mas tem momentos que vai chegando aquela energia e essa energia faz com que a gente brote em nosso coração a vontade de ter um novo relacionamento. Então eu falo de maneira aprofundada um dos vídeos anteriores. Aí você encontra alguém e esse alguém, veja aqui, ó, nesse encontro que eu falo também em uma das cartas, ela é mortal e ele é divino. São criaturas diferentes. Ele traz a divindade, a imortalidade, e ela traz a mortalidade humana. Mas no final da história, você presta atenção que os dois, ela ganhou a imortalidade, ela se tornou divina e ele teve que compreender a humanidade para poder aprofundar essa relação com, com psique. Porque para que um amor se estabeleça profundamente, as duas pessoas têm que se entregar à relação, têm que abrir seu coração para oferecer ao outro o que tem verdadeiramente e valorizar o que o outro tem. Então é um espaço de uma entrega e de uma partilha comprometida, corajosa.
Por isso que essa experiência de chegar a esse lugar de maturidade, onde o amor se aprofunda a um nível espiritual, não existe aqui nesse amor nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de ressentimento. Na verdade, eles chegaram à compreensão que são almas parceiras. Eles conseguem olhar um para o outro e se enxergar, se ver no outro. E assim se vendo, tendo a empatia, consegue estar no cotidiano como companheiro, fortalecendo, um fortalece o outro em seus próprios sonhos e projetos. Não existe aqui um em primeiro lugar, um servindo ao outro, um no espaço de pai ou de mãe, de cuidar e o outro não. Tudo aqui reflete uma harmonia de almas que chegaram a um lugar de confiança, né, num no outro, que chegaram a um lugar de vínculo espiritual, uma junção que amplia a alma. É como se aqui, é como se não, aqui eles chegaram a um lugar de ampliação, deixando de ser um, para ampliar esse um em dois. Não deixando a individualidade, a individuação, mas ampliando por quê? Porque nossa jornada espiritual não é que a gente chegue lá no amor incondicional, em que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, numa relação espiritual, numa relação de um casal que chega nesse vínculo que inclui a alma, inclui o corpo, inclui as emoções, inclui a razão e inclui o espírito. Essa relação ela é uma relação integrada. Todas as dimensões dessas de psique e de eros estão aqui, abertas, dispostas. O vínculo energético deles dois aqui circula e a força aumenta. Então, quando a gente consegue chegar num lugar desse aqui, nós ampliamos a nossa força, a nossa capacidade, nossos talentos. Por quê? Veja, Jesus tem uma frase que ele diz assim: quando dois ou mais se reúnem em meu nome, que busca essa espiritualidade, eu estarei presente. Então, a força de um é importante, mas quando você consegue juntar, se juntar com mais uma pessoa e essa força ela é, ela é potencializada. Então, numa relação desse nível, você consegue se sentir seguro ou segura, tranquilo ou tranquila, para buscar seus próprios sonhos e seguir o seu caminho, sem, sem se sentir egoísta. Pelo contrário, esse propósito e esses sonhos acrescentam a relação. O propósito da outra pessoa e os sonhos dela acrescentam a relação, acrescenta a sua vida. A vida se torna mais dinâmica, mais colorida. E essa relação ela tem características. É uma relação comprometida, é uma relação que inclui uma admiração profunda, uma admiração em que você quer que as pessoas saibam que você está ali com aquela pessoa está com você. Então, a pessoa passa a fazer parte da sua vida e você faz parte da vida da pessoa, respeitando os espaços em que a pessoa precisa estar com ela em alguns momentos, nos próprios desafios. E você espera que ela requisite, né? Não é uma coisa de imposição, é algo que flui a partir de uma abertura do coração, uma abertura das emoções, uma abertura do seu pensamento, uma abertura da sua alma. Então hoje, no final de 2025, né, estamos aqui hoje, dia 30 de dezembro de 2025, nós fechamos esse ciclo de aprendizado, dessa explicação, dizendo assim, cada área da nossa vida, seja profissional, seja afetiva, seja financeira, são áreas que compõem os espaços e as oportunidades para a gente evoluir, para a gente
expressar a divindade que mora em nós e que veio aqui para dar sua contribuição. Cada um de nós veio aqui para dar essa contribuição. Essa contribuição passa necessariamente pela colaboração de outras pessoas. Nós não viemos aqui para viver sozinhos. Nós viemos aqui para aprender a amar. Para aprender a amar, de quem é que a gente precisa? Precisa de outras pessoas. E como é que a gente faz para ter boas relações? Gente, tem que estudar, tem que entender o que é que, como eu me é prestar atenção, como é que eu me comporto? Como eu me comportei nas minhas relações anteriores? Como é que eu me comporto nas relações que eu tenho hoje? Eu, eu fui a melhor pessoa? Eu fiz tudo certo? Será? Será que o outro está sempre o errado e eu sou aquela pessoa, a vítima, que está sempre sofrendo e as pessoas estão me machucando? Será que é assim o enredo da vida? Com certeza não é. Com certeza você está equivocado. Se você estiver se colocando como vítima, você não vai chegar a essa relação. Porque essa relação implica pessoas protagonistas da própria vida, que já assumiram a responsabilidade por tudo que está dando certo e por tudo que está dando errado. Porque mesmo a história que a gente carrega da ancestralidade, é verdade. Nós temos histórias que são padrões que nós tendemos a repetir. É uma tendência, não é uma determinação. Isso é muito importante esclarecer. Trazemos padrões familiares que tendemos a repetir, mas temos a escolha de olhar para esses padrões, eu acho importante, deixar os positivos, porque eles nos trouxeram até aqui, cultivá-los, inclusive, fortalecer os padrões positivos e o que? Diluir, desmanchar os negativos para amar cada vez mais. Essa é a nossa missão, nos aperfeiçoar. E eu só posso me aperfeiçoar se eu estiver fazendo constantemente uma autocrítica de como eu me comportei, qual é a minha parte, qual foi a minha parte para aquilo ali, para ter tanto conflito ou sofrimento. Será que eu me abri para estar na relação correta? Será que aquela pessoa já não mostrava que ela não oferecia maturidade e abertura para essa relação? Então, se eu me coloquei nesse lugar com uma pessoa que não oferecia isso, é porque eu também estava nesse lugar. Então, está tudo certo. Perdoar, liberar, se liberar, aprender com o que foi feito, com as escolhas que muitas vezes não foram boas, para poder agora fazer novas escolhas. Vamos abrir esse olhar, ampliar esse olhar para que em 2026, 27, 28, 29, 30, nos anos que virão, eu possa estar na vida aberta a relacionamentos saudáveis, felizes, onde o compromisso caminhe junto com a liberdade, onde o respeito caminhe junto com a delicadeza. Então, é isso que eu desejo a mim, a vocês, a nós. Esse canal eu faço com muito amor e carinho. Saúde como Caminho, esse canal Saúde como Caminho, ele está repleto de partilhas importantes que foram resultados da minha própria experiência pessoal. Essa série, para mim, é a mais importante, por quê? Porque nela eu vou explicando o que Carl Jung descobriu, que nós vivemos padrões, que ele chamou de arquétipos, e que eu trago as cartas do tarô para explicar. Então, eu vou dar continuidade a essa série, claro, em 2026, mas é importante que você assista desde o primeiro vídeo, hoje é o 34º, assista a série Nada é por Acaso, no meu canal, que é o Saúde como Caminho. E se gostaram, deem seu like, faça seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que pode ajudar, ok? Então fiquem com Deus e nós continuaremos em breve com os próximos vídeos sobre os arquétipos. Nada é por acaso. Beijo, fiquem com Deus, feliz ano novo.